Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Shalom, que bom estarmos chegando mais uma vez nesse vídeo maravilhoso aqui no nosso canal, trazendo conhecimento da história do nosso povo judeu, do povo Yahudim aqui no Brasil. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo falando da história do povo Anussim, do povo judeu sefaradita, do povo marrano aqui no Brasil, a história do povo marrano. Nós estamos dando continuidade a essa história do povo Anussim no Brasil, e o qual, se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, clique aqui embaixo em algum lugar da tela ou procura aqui no nosso canal o nosso vídeo número 1. E aqui nós estamos gravando o vídeo número 2, falando sobre o povo judeu sefaradita Anussim. Desculpa a bagunça, estamos aqui no período de mudança e aqui a gente grava aleatoriamente, não é isso? Eu estou aqui para mais um vídeo especial para você. Quero pedir a sua inscrição no nosso canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações. Se você está assistindo pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou o professor Max Machado. Muito prazer, tá bom? Curta o nosso vídeo, comenta aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha, porque aqui nós vamos passar informação, passar conhecimento, compartilhar conhecimento para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, nesse momento. Bom, então, shalom para você, seja bem-vindo. Bom, ao longo de muito tempo na história da civilização portuguesa, um povo que ali sofria muito naquela época, naquele tempo, porque lutavam pela sua liberdade, pela sua independência. Eles queriam ter os mesmos costumes, a mesma tradição, porém continuar com a sua fé, que era o judaísmo. Continuar com a sua cultura, que era o judaísmo. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. O judaísmo, ele não é somente, ele não se restringe somente à religião. O judaísmo, ele também está ligado à questão alimentícia, como ele se alimenta, como você vive, como você é enxertado na sociedade, como você contribui com a sociedade. O povo judeu não é simplesmente a religião judaica. A cultura judaica vai muito além disso. A forma de viver, a forma de conduzir a vida, a forma de como cultural mesmo. O povo judeu, eles são um povo diferenciado, tá? No judaísmo nós temos o esoterismo judaico. O que seria isso? O esoterismo judaico é a ciência do bem viver. Por exemplo, quando você se alimenta bem, quando você tem bons hábitos, quando você faz exercícios físicos, quando você dorme bem, quando você cuida da tua saúde, quando você planta, faz cultivo de plantação, quando você cuida da natureza, quando você alimenta bons pensamentos, quando você faz meditação, isso é a ciência do bem viver. Isso é esoterismo judaico, não tem nada a ver com o misticismo judaico. É um pouco diferente. Então, ao longo de muitos anos, o povo judeu continuaram com a sua prática judaica em Portugal, e ao chegar aqui no Brasil, agora nós vamos estar falando mais sobre o que foi a Inquisição. Nós vamos falar um pouquinho mais por que os judeus do Brasil, por que a maioria dos brasileiros, 70% da população brasileira, tem sobrenome judaico, tem sangue judaico, principalmente a região nordeste do Brasil. Não sabia disso? Agora você está sabendo. Ó, nas primeiras décadas da colonização, há mais de 500 anos atrás, estima-se que uma em cada 3 portugueses que aqui chegaram eram cristãos novos. Judeus convertidos à força para o cristianismo. Em Portugal, em 1497, durante 3 séculos mais ou menos, eles foram perseguidos. Eles foram massacrados, foram jogados na fogueira. Se você não assistiu o nosso vídeo número 1, recomendo que você assista, que lá nós falamos um pouco mais. Os judeus que tinham uns costumes diferenciados,
Então eles eram um povo muito inteligente. Quando eles chegaram aqui no Brasil, a gente falou isso no vídeo número 1, Quefas Cabral, que você conheceu muito bem como Álvares Cabral, não tinha nada a ver com Álvares Cabral, o nome dele chamava Quefas Cabral. E ao longo de 8 embarcações, eles trouxeram aqueles judeus para cá, para Salvador, Pernambuco, Alagoas, para aquela região nordeste do Brasil. Então aqui foi o local onde esse povo judeu chegou, trazendo aqui o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo das plantações de ervas medicinais, da oliveira, né? A planta da oliveira, cultivo de várias hortaliças que eles tinham costume, principalmente o café, que é uma planta, uma plantação hoje que no Brasil tem quase todos os lugares do Brasil, principalmente na região centro-oeste do Brasil, região nordeste, a Bahia tem outros lugares que tem muito plantio de café. Essa cultura foi o povo judeu que trouxeram para cá ao longo de muitos anos. Agora você está sabendo, através dessa aula, tá, que esse povo Yahudim foram o povo que sofreram ao longo de muitos anos por trazer a cultura judaica, por simplesmente ser um povo diferente, o povo da Torá. Então, existe um capítulo na história do Brasil que foi totalmente ignorado pela historiografia brasileira. Durante 3 séculos, o Brasil teve uma instituição que atuou em todos os níveis da sociedade pré-colonial, que foi o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. No Brasil não teve o Tribunal do Santo Ofício. O tribunal existia em Portugal, na Espanha, Lisboa, Porto e Coimbra. Esses lugares mas eles mandavam buscar os judeus de vários lugares, principalmente aqui do Brasil. Os suspeitos de heresia mandava buscar no Brasil e em todas as colônias também. Então essa história do Brasil ficou ignorada. O arquivo da Inquisição era secreto. E até a década de 60, ele era praticamente desconhecido. Alguns dos historiadores famosos, como Alexandre Herculano, como Antônio Baiano, pouquíssimos historiadores escreveram alguma coisa sobre o tribunal. Tá? Antônio Moreno, escritores famosos como Luiz Chagas e outros também escreveram coisas importantíssimas sobre o Tribunal do Santo Ofício. A igreja mandava perseguir as pessoas que eram judeus, assassinava judeus, perseguia judeus, roubava as coisas que tinha dentro da casa dos judeus, menorá de ouro, porque o judeu tinha a cultura de estar sempre, viver praticamente uma vida nômade, de estar sempre em vários lugares ao mesmo tempo, depois que aconteceu a diáspora. Eles não ficaram só num lugar. Então eles tinham o costume de levar ouro, de levar soja, carne seca. Inclusive, se você come carne seca com mandioca, é uma cultura judaica. Se você come tapioca, é uma cultura judaica. Tá? Se você usa chapéu, como esse que eu estou usando aqui, meu do Patriota, isso é a cultura judaica, que eles transformaram em solidel. Soli, sol. Del, Deus. Deus, sol. Solidel. Né? Solidel, Deus, sol. Mas, na verdade, o nome disso aqui era Kippá, que o povo Yahudi usava. Então, voltando para a história, ninguém se aprofundou para conhecer realmente o que foi que aconteceu no Brasil durante esses 3 séculos em que o Tribunal da Inquisição atuou aqui na colônia do Brasil. Eles atuavam através de seus agentes. Eles mandavam seus agentes para o Brasil, para todas as suas colônias, e esses agentes prendiam os brasileiros suspeitos de judaizantes, levavam acorrentado para Portugal, onde eles eram julgados. O julgamento do tribunal foi uma coisa bastante cruel, e eles podiam ser
eles poderiam ser carcerados, ficar encarcerados, ou ter uma prisão perpétua, ou uma sentença perpétua nas galerias do rei. Então, eles tinham ali praticamente uma pena de morte, exclusiva para o povo judeu. Então, eles podiam também ser exilados para fora de Portugal, como uma ilha deserta, e ali ninguém nunca mais via. Às vezes, eles poderiam ser condenados a morrer na fogueira. Infelizmente, em meias gerações, eles tiveram estudos mais profundos, não existia nessa época. Porque, assim, uma das coisas que a gente poderia perceber, que durante 500 anos não se falava nisso. Hoje nós podemos falar abertamente numa historiografia brasileira sobre a Inquisição. Nós temos no arquivo da Inquisição cerca de 40 mil processos. Pouquíssimos foram examinados. A maioria tem ainda que ser lida, estudada, porque cada caso é uma vida. Em cada processo vem história do Brasil, fatos, acidentes, romances, dramas. Nesses processos exclusivos. Esses processos, eles não são fáceis de ler. É preciso, às vezes, determinado treino. Alguns são de letras mais fáceis, outros são letras mais difíceis. Mas já nós podemos dizer que depois dos arquivos se abriu-se uma nova história do Brasil. O que é muito interessante nessa história do Brasil é que nós temos documentos que provam isso. Nós temos tudo documentado. Tudo que nós estamos falando nesse vídeo, nós temos tudo documentado. Porque os arquivos da Inquisição eram muito minuciosos. Eles foram arquivados durante 3 séculos. Arquivados e guardados. Eles vigoraram, os inquisidores, com toda a equipe das Inquisições. E durante 3 séculos, eles escreviam roteiros, diários, e não tinha outras distrações no século XVII e século XVIII. Aqueles funcionários da Inquisição, notários, eles escreviam em grande quantidade. Passa a dizer que cada processo pode ter de 300, 500, 800 e até 1.500, 800 mil páginas diretas ligadas aí. Ou seja, uma vida inteira de estudo. Então, o que é importante é que se use esses documentos. Hoje nós podemos provar essa história do Brasil com uma riqueza de documentação, porque esses documentos são todos arquivos de Portugal. Todos arquivos de Portugal, que chama-se Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Lá estão guardados, esse tesouro está guardado, que é a história do Brasil ainda não revelada. Entre os brasileiros que foram presos, nós podemos dizer, até hoje, as pesquisas nos revelam mais de 1.000 brasileiros que foram tirados de suas casas, levados em cativeiro para Portugal, torturados, queimados, jogados nas feras, penitenciados. Nós temos entre eles ilustres brasileiros, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência do Brasil. José Bonifácio foi chamado para a Inquisição para depor. Ele foi advertido pelos inquisidores e a culpa de que ele era acusado não era judaísmo, já que ele era ateu. Pode ser até que ele fosse descendente de judeus, como a maioria dos portugueses eram descendentes de judeus, esses portugueses, mas a razão da sua Inquisição, da sua chamada à Inquisição, que teve apavorado bastante, foi a acusação de que ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Deixa eu explicar aqui outra coisa mais clara. Ateu, quando eu digo ateu, eu estou dizendo pessoas que não acreditavam nesse Deus cristão, nesse Deus da Bíblia, não no Elohim de Israel. Deixo bem claro isso.
O Elohim de Israel é uma coisa. Os judeus, eles guardavam as 7 chaves o nome do Criador. Não estou dizendo o nome do Criador, estou falando desse Deus aí, o Deusinho da Bíblia. Deus da Inquisição, que era morto em nome da Inquisição. Tá? Se você não sabe, as mortes eram em nome de Deus e Jesus. Os próprios jesuítas, os deusuítas, faziam isso. Matavam, assassinavam, queimavam pessoas em nome de Deus. Tá? Então, isso está na história, isso está na arqueologia, isso está registrado. Não somente nós estamos falando desses personagens, mas tinha poetas. Por exemplo, um poeta conhecido que foi queimado, que é o maior escritor do século XVIII em língua portuguesa, que é o Antônio José da Silva. De Antônio José da Silva, a história dele são das poucas conhecidas. Escreveu-se bastante sobre Antônio José da Silva e a vida trágica dele. Foi alguém que sofreu muito. É realmente revoltante saber que esse homem foi queimado com tanto talento, deixou uma obra tão magnífica, uma obra incrível, uma obra de crítica, mas uma obra magnífica. Nós temos também o primeiro poeta brasileiro, Bento Teixeira, que foi também preso na Bahia. E ele foi penitenciado, deixou aí a obra dele, mas ele, no próprio processo dele, que tem um texto magnífico, que está escrito por ele lá, a vida do Bento Teixeira, agora está começando a ser mais conhecida agora, a partir de 2024, a partir de 2023, 2024, mas o texto dele não tinha sido analisado até agora. E eu espero que em breve as pessoas comecem a ter conhecimento dessa história. Os livros dele, inclusive teve uma aluna da Universidade de São Paulo que publicou um livro falando sobre ele. Falando da Inquisição, não poderemos deixar de lembrar o maior poeta do século XX, que é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa sabia que ele era de origem judaica, mas ele não sabia que o antepassado dele vivia no Brasil. Ele teve vários antepassados no Brasil, mas 2 irmãos deles viveram em Minas Gerais. E um deles, Martinho da Cunha de Oliveira Pessoa, morava em Ouro Preto. E parece que era um homem de muito talento, que fazia teatro. E a história dele é realmente linda, mas muito triste. Porque o Martinho ficou com saudades da terra dele. Ele viveu 25 anos em Ouro Preto. E deu saudade de voltar para o Fundão. Era chamado de Fundão, porque a família dele, de Fernando Pessoa, são todas do Fundão, da região do Fundão, conhecido como região do Fundão. E ele queria voltar, e uma vez ele resolveu voltar para casa e chegou no Fundão. Ele fez teatro, ele montou uma série de negócios, fazia comunicação, era um grande judeu, mas a Inquisição o pegou e queimou. Então, se você vê ao longo da história de João da Cunha, por exemplo, deixou o Fernando Pessoa chamava Cunha, a família do Fernando Pessoa. Então, 1749 aproximadamente, você tinha uma família que 200 anos levava o sobrenome de Cunha e Pessoa. Então, ao longo de muito tempo, não só Antônio Pessoa, não só nomes grandiosos que foram levados para a Inquisição, mas estima-se que aproximadamente 2.500 pessoas foram levadas só nesse ano para Portugal, para a Inquisição. Então, você vê que ao longo de vários tempos, ao longo de várias histórias, nós tínhamos registrados isso, de que esses judeus que vieram aqui
Tem também os judeus do Marrocos, que eu vou estar falando. Atenção, você de Belém, você do Amazonas, Manaus, judeus que vinham do Marrocos. Eu tenho uma história todinha, tá toda a história, toda gravada, toda. Eu vou colocar para vocês aqui brevemente aqui no canal, já a partir desses judeus do Marrocos. Judeus da África, judeus que vinham do Sudão, judeus que vinham de vários outros lugares do mundo, da Holanda, que vieram para Belém. Tenho todo isso documentado. E hoje, alunos dessas fontes hoje, alunos que estão batalhando para poder conseguir deixar os seus trabalhos, tanto na Universidade do Rio de Janeiro, como na UFBA Bahia, como em São Paulo, estão deixando esses trabalhos, tá? Que a população brasileira, naquela época que tinha origem judaica, as mais antigas famílias brasileiras têm antecedentes judaicos. Por exemplo, Joaquim Nabuco, Francisco Ferreira, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros. Não sabemos que principalmente paulistas, pessoal, Paulo Prado já fala isso, paulistas, região nordeste do Brasil, tinha muitos sobrenomes judaicos. Muitos descendentes de judeus anuncins que eram cristãos novos, que eram portugueses, convertidos ao cristianismo, ao catolicismo, e era forçado. Primeiramente, eles foram forçados a aceitar Jesus e Deus e a Bíblia, e tinha que rezar dentro de casa. E outros também precisaram se tornar realmente brasileiros, até hoje considerados o povo brasileiro, nos tempos de hoje. Nos últimos anos, com a divulgação desses documentos, conhecendo a atuação desse tribunal aqui no Brasil, conhecendo também a quantidade de brasileiros que foram presos, foram levados para Portugal, nos últimos anos houve um nascimento de um movimento novo. Aconteceu no Brasil um fenômeno único, talvez, no mundo. Parte da população brasileira descobriram as suas origens, e muitos estão descobrindo as suas origens, estão voltando para o judaísmo. Costumes que eles tinham, né? E pessoas que queriam voltar para o povo judeu. Então nós temos uma grande parte de brasileiros, principalmente na região nordeste do Brasil, que sabem que são de origem judaica, que eles praticam ainda certos rituais, certos costumes, certas proibições de alimentos que os judeus não podem comer, e eles sabem fazer, e eles seguem. Aí tem determinados fenômenos que é geral no Nordeste e que são de origem judaica, como por exemplo a mortalha. Quando um homem ou uma mulher falece, morre, né? O judeu costuma usar uma roupa especial para embrulhar aquele morto, banhar o morto, né? E embrulhar na mortalha. Isso é um costume judaico, perfumar o defunto, um costume específico. O mikveh também, o mikveh era um costume muito grande. Vou falar uma coisa também importante para você. Que tem uma população pequena, tem mais gente denunciada do que em Minas, que era onde todo mundo estava indo, atrás do ouro, atrás do ouro. Então, por que a Paraíba tem essa característica? Porque lá tem muito questão novo, muito marrano. Então, eu quero falar para vocês que lá na cidade de Baião foi descoberto um cemitério judaico. E lá a gente via um mikveh. Tinha uma sala grande, toda de pedras. Ainda existe esse lugar histórico. Eu não tenho como mais filmar para vocês, mas fica lá em Baião, perto lá da proximidade de Cardoso.
tinha um lugar que tinha um cemitério judaico. Lá tem até hoje o cemitério judaico. E as pedras ali, é interessantíssimo. Esse cemitério, ele tem 280 anos. 280 anos. Então, aproximadamente isso. Então, lá tinha as pedras, né? As pedras com os, os nomes escritos ali. Alguns nomes em hebraico, outros nomes em latim. Muito interessante mesmo. Eu quero colocar para vocês aqui um documento da professora Anita Novice que ela coloca, tá no livro, tá no DVD. Deixa eu colocar aqui para vocês. A Estrela Oculta do Sertão. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Olha só. O que a gente vai ver agora? Ah, vocês vão ver o arquivo, uma parte do arquivo da Inquisição, que está no Brasil, né? Aqui, que vai pertencer futuramente ao Laboratório de Estudos sobre Intolerância, e que foi em parte catalogado, mas ainda tem muita coisa para catalogar, tem mais de 200 temas diferentes sobre intolerância e sobre a Inquisição no Brasil. É da sua coleção pessoal? É, minha coleção pessoal, que será futuramente, pertencerá futuramente à Universidade de São Paulo. Luciana, essa você não esperava encontrar aqui, né? Isso aí Ele não. poder ter acesso Os documentos da Inquisição. Você vai ver os documentos em primeira mão aí, né? Porque só Mas seus os alunos. microfilmes estão aqui, lá embaixo tem só xerox. Os carros aí. Eu acendei. Eles vão pintando aqui agora. Entra. Olha. Aqui. Olha aqui. Cópias de autos de fé. Depois aqui também, documentos sobre Paraíba, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Alagoas. O Brasil inteiro está aqui. Aqui tem 500 anos de memória de documentos. Cada caixa dessa tem documentos originais que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos pegar uma caixa qualquer, né? Que é processo... vamos pegar o processo da Paraíba, que ele é da Paraíba, né? Isso são processos. Olha. Onde vieram esses processos? Eu microfilmei eles todos na Torre do Tombo. Todos, então, das suas Todos pesquisas? estes são da Torre do Tombo. Tá vendo? Essa aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Aqui, não sei quantos microfilmes tem, se tem 1000 imagens, não sei quantas. É a vida da Branca de Figueroa, que com 72 anos foi presa na Paraíba, foi levada para Portugal e foi condenada, né? Porque a Inquisição não absolvia jamais. Esses aqui, por exemplo, caixa 29. Aqui, por exemplo, tem Felipa da Fonseca, Mariana Pacheca Bezerra, importante família Bezerra da Paraíba do Nordeste, Guiomar Nunes Bezerra, Diogo Nunes Tomás, com 82 anos ele foi preso na Paraíba e levado para Portugal. Então aqui você tem vários. Aqui você tem uma vida só, porque esse processo era muito grande. Aqueles são menores. A maior parte das prisões da Paraíba foram no século XVIII. Mas a Inquisição atuou em determinados momentos mais num lugar do que no outro, dependendo do desenvolvimento econômico da região. Se dava mais dinheiro... A Paraíba nem economicamente não era. Era importante por causa do açúcar. Era o melhor açúcar do Brasil. Era o melhor açúcar, mas tinha um menor número de pessoas. E é porque lá teve muita denúncia também, né? É. Não, teve denúncias já no século XVI, porque você sabe que os cristãos novos da Paraíba são muito antigos. Eles são desde o século XVI, das primeiras colonizações. Lagoas, ali, Aracaju, tudo, e depois foram para Paraíba. Mas a maior parte foram fugitivos na época da expulsão dos judeus junto com os holandeses. E muitos que não queriam sair foram ingressando mais
penetrando pelo sertão. Esses documentos todos, eles são provas históricas de que os cristãos novos existiam lá no Nordeste e no Brasil. Depois do século XVIII, não há mais Inquisição, não há mais documentos. Criou não existe documento que comprova essa Não, existência. existem documentos até o fim do século XIX. No Então. século XIX, a Inquisição acabou. E ninguém sabe o que aconteceu com aquela gente. Ficou Então. quietas, porque não teve mais prisões. Exato, então não tem mais prova histórica Não. do século XVIII. Não, o que Aliás, tem 19, sobre o século XIX, quem está desenterrando é agora. certo. O que aconteceu no século XIX, quem está desenterrando é você. Você é um produto desse século que ninguém sabe o que aconteceu, mas aí agora, de repente, no século XXI, emerge. Você é uma realidade. Você não é uma fantasia. E você é uma consequência desse século XVIII, que depois ficou mais ou menos calado lá no Nordeste, ninguém sabia o que aconteceu com eles, mas eles ficaram continuando a viver. Eles continuaram a viver, continuaram a praticar, e como você tem o Odimar, tem outros, né, que também vivem lá, que são os remanescentes daqueles que durante 400 anos foram perseguidos, 500 anos foram perseguidos, 400 anos, 300 anos foram perseguidos. Na realidade, eles foram perseguidos durante 300 anos. Né? Depois, no século XIX, que é o 400 anos, eles já não tem mais notícias sobre ele. Depois, no século XX, aparece outra vez em Belmonte, Chuetas em Majorca. Aqui, nesse arquivo, tem a memória histórica. Mas você representa a religião vivida. Não é a memória, é a vida. É diferente. Por isso a preciosidade da colaboração dele. Muito bem interessante, gente. Pode cortar. Não é? Gente, É verdade. emocionante, né? Infelizmente a professora doutora É Anitta preciso Novinsky já faleceu, mas ela deixou uma história grandiosa, riquíssima de detalhe, de conhecimento sobre o povo judeu, Anusim, sobre o povo marrano, tá? Eu sou marrano, eu sou Manusim, tá? Eu, quando confeccionei minha árvore genealógica, eu fiquei impressionado, sabe? Porque alguns sobrenomes que deu 80%, 90% judaico, né? Então eu fiquei impressionado com aquilo e mais ainda de ver a história da minha família. Deixa eu contar um pedacinho da história da minha família. O meu avô, na verdade, o irmão do meu avô tinha um irmão mais velho e esse irmão mais velho, ele se chamava Jacob, né? Jacob. E o sobrenome dele era Cordeiro. Cordeiro Cardoso. O sobrenome dele era Cordeiro Cardoso. E ele foi levado para Auschwitz também. Ele foi levado no período do Holocausto. Ele foi morto em 1984. Ele faleceu. Depois dele ter saído, ele conseguiu sair. Ele conseguiu escapar, mas que é uma história bem... Eu vou contar essa história depois no próximo vídeo. Ele era irmão do meu avô por parte de pai. Ele era irmão do meu avô por parte de pai. Então, eu pesquisei, estudei essa história todinha a fundo. Eu fui atrás de documentos no Rio de Janeiro. Fui atrás de documentos no Espírito Santo para me conseguir encaixar toda a genealogia desses nomes aí. E esse Jacó, ou Jacob, ele era judeu. Ele tinha sangue judeu, ele era judeu. E ele também foi... E ele tinha os traços dos nossos irmãos. Lá em casa nós somos 3 irmãos, eu sou o do meio. Tenho meu irmão mais velho, tenho meu irmão mais novo, eu sou do meio. E ele tinha os traços dos meus irmãos, as características dos meus irmãos, né? Inclusive ele era músico também. E aí ele foi levado para as masmorras de Hitler também. Mas depois ele conseguiu escapar. Não se sabe a história por completo, mas ele conseguiu escapar, ele conseguiu fugir. E ele conseguiu chegar ao estado do Rio de Janeiro. Mas ele faleceu em 1984, com pneumonia. Eu vou contar essa história detalhadamente para vocês depois
com mais precisão de detalhe. Mas é impressionante como o nosso Brasil está com tantas histórias do povo judeu. E você precisa saber que esses judeus eram mortos, eram levados para as fogueiras através da Inquisição. Eles foram mortos em nome de Deus e Jesus, em nome da Bíblia. Se usava a religião para matar. E quando eles tinham uma busca pelos inquisidores para ir buscar em determinado lugar do Brasil, em qualquer uma das colônias, não tinha jeito. Eles iam buscar, iam atrás daquela pessoa, ia perseguir aquela pessoa até encontrar. Como eu falei, várias pessoas, mais de 2.500 pessoas foram levadas para Portugal para eles ouvir, para depor e para depois eles executarem. E você não via mais falar sobre aquelas pessoas. No próximo vídeo, nós vamos estar continuando sobre essa história do povo judeu, do povo marrano, e vamos estar colocando para vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas, me ajuda aí, porque o YouTube não está divulgando os nossos vídeos. Divulga para outras pessoas, comenta aí embaixo se você tem descendência judaica. É muito importante você comentar, curta aí o nosso vídeo. E a gente se fala na próxima edição do nosso vídeo, nesse mesmo tema aqui nesse mesmo canal. Gente, grande abraço para todos. Shalom. Lehi traot. Até mais.